escolhemos o texto de Esther, capítulo 4, do verso 10 ao 17. O livro de Esther é uma poderosa demonstração de soberania de Deus, mesmo quando não há uma descrição clara da atividade divina no livro. A mensagem de hoje nos ensinará sobre a providência divina, a importância da coragem, da fé, da obediência, da humildade nos tempos de crise. E como Deus é capaz de usar os seus servos e servas no cumprimento dos seus propósitos. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quiser. Usou e preservou a vida de Raabe por ter acolhido os espias, escondendo-os em sua casa, e recebeu a promessa deles e que a sua família e ela ficariam seguros. O Eterno, no decorrer da história, tem usado homens, mulheres, nações, impérios, animais, mula de Balaão, um grande peixe, um urso, usou nuvens, o fogo, usou o mar em tempestade, também em calmaria, o vento, plantas, o tempo, os anjos, e usou o seu bendito Filho Jesus Cristo para nos trazer a salvação. No texto de hoje, o Deus eterno usou a beleza feminina para salvar o seu povo. O texto de Esther 4, do 10 ao 17, está escrito: Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se, para essa conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que a contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. O rei Assuero reinou sobre a Índia e a Etiópia e sobre 127 províncias do ano 486 a.C. até 465. Foi um dos maiores reis da Pérsia. E no 3º ano do seu reinado, na cidade ou na cidadela de Suzã, que era uma das grandes cidades do Império Persa, ele deu um banquete. E esse banquete durou 7 dias. E no último dia do seu banquete,
ele mandou chamar a rainha Esther. E durante o banquete, ele deu uma ordem que se podia beber à vontade. O rei já estava sobre o efeito do álcool quando mandou chamar a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar a todos a formosura, a extrema formosura que ela tinha. A rainha Vasti se recusou, e isso deixou o rei furioso. Ele convocou os sábios e resolveram destituir a rainha Vasti do seu cargo, e fizeram um edital para que as moças virgens fossem apresentadas ao rei para que ele pudesse escolher uma delas. Foi aqui que a história de Esther começou. Na cidade de Suzã, nesse complexo fortificado do palácio, Mordecai, que foi transportado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, criou Hadassa, que é Esther, era sua sobrinha. Ela não tinha nem pai nem mãe, era órfã. E ela tinha as seguintes qualidades: era bela, de boa aparência e de formosura. Esther foi escolhida entre 7 moças, que foi levada à casa das mulheres sob o cuidado do eunuco do rei. Foram 12 meses de tratamento de beleza, conforme registrado no capítulo 2, verso 12. Eu faço questão de ler. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, um ano, por assim cumprir os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Olha só, vamos para isso aqui. Um ano se preparando. Então, após esse embelezamento, a moça foi apresentada ao rei, uma de cada vez. Quando chegou a vez de Esther, no 7º ano do reinado de Assuero, no 10º mês, ou seja, 4 anos depois daquele grande banquete, Esther já havia alcançado favor, ou seja, graça, aceitação de todos que a contemplavam. No capítulo 12, verso 17, está escrito: o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele o favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vasti. Depois o rei fez mais um banquete, celebrando esse momento. É o banquete de Esther, porque ela se tornou rainha. E depois desse banquete, Mordecai identificou uma conspiração para matar o rei e comunicou isso. Foi investigado e foi sentenciado à morte 2 eunucos do rei. E tudo isso foi escrito no livro de crônicas deste rei. Na sequência, o rei Assuero engrandeceu Amã, que era um agagita. Agagita é um descendente de Agag, rei dos Amalequitas, que foi derrotado pelo rei Saul e morto pelo profeta Samuel. Ele deu um cargo mais elevado entre todos os oficiais do seu reino. Ou seja, foi colocado neste importante cargo real um inimigo dos judeus. Quando Amã passava pela entrada do palácio, estava sempre ali Mordecai. E Mordecai não se inclinava por ser judeu. Isso deixava Amã muito furioso. Porém, ele não se achou pouco castigar Mordecai. Ele queria eliminar todo o povo judeu por causa disso. 9 anos depois, o primeiro mês do calendário judaico,
Nissan, e é nesse mês que os judeus celebram a Páscoa, que é a sua saída do Egito com a mão forte de Deus. Foi lançado o pur, que é sorte, para determinar o que haviam de fazer, conforme o costume persa. Isso aconteceu durante este mês de Nissan. Amã propôs então o seu plano, que foi de eliminação completa de todos os judeus que foram transportados para aquela região, para todo o Império Persa. Poderiam até matar homens, mulheres e crianças e saquear todos os seus bens. Essa ordem foi enviada a todas as 127 províncias e aconteceu no dia 13 do último mês do calendário judaico, que é o mês de Adar. E foi escolhida esta data para promover esta matança. Eles deveriam ser mortos, aniquilados. Depois deste edital, o rei Assuero, junto com Amã, se assentaram para beber na cidade de Suzã. Mas essa cidade ficou perplexa, conforme Esther 3,15. Ou seja, eles estavam celebrando sem nenhuma sensibilidade à morte de seres humanos. Mas esta ideia não era compartilhada pelos moradores de Suzã, que ficou perplexo. Precisamos estar atentos com ideologias que querem matar o povo de Deus, para não sermos enganados como Assuero foi. Por causa deste edital, os judeus fizeram grande luto, jejuaram, choraram, lamentaram, e muitos se vestiram de saco de cinza para expressar o seu sentimento. Quando Esther soube disso, ficou muito aflita. Buscou informação com Mordecai, que contou tudo sobre o edital, o decreto do rei, a eliminação dos judeus, e pediu que ela intercedesse para o rei. E aqui nós vamos entrar propriamente no texto que foi lido aqui. E eu pensei em 3 pontos. O primeiro ponto, hesitação. O segundo ponto, confrontação. E o terceiro ponto, uma ação mediante a humildade, coragem e fé. Vamos para o confronto? Então disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Eis aqui o confronto. Mas antes, eu pulei, me perdoe. Antes temos a hesitação, verso 11. Todos os servos do rei e o povo da província do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a morte. Salvo se o rei estendeu para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu neles. Nesses 30 dias não fui chamada para entrar no rei. Com ele. É evidente que nós estamos aqui num momento, numa situação de crise para o povo judeu. O decreto já tinha sido enviado, todos estavam profundamente preocupados, porque poderiam ser todos mortos. Está diante de Esther um decreto real, um envolvimento de um importante oficial do governo. O povo dela estava exilado, e toda essa situação espiritual que envolvia o povo de Deus incluía também esses mandatos destas autoridades. No tempo de Jesus,
Os judeus estavam sobre a hegemonia do Império Romano. E aqui estávamos sobre o poder temporal do Império Persa. Mas sobre todos esses impérios humanos, tem aquele que governa todas as coisas. Tem aquele que tem domínio sobre tudo e sobre todos, que governa todas as nações. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, eterno, que cumpre os seus decretos. Inicialmente, Esther hesitou, lembrando a Mordecai que se aproximar do rei sem o seu consentimento, sem ser chamado, poderia implicar a sua morte. E essa lei dos persas era bem rígida. Para qualquer pessoa, não importava a qualificação, não existia exceções. Ou seja, a morte era real. E havia 30 dias que o rei não chamava Esther. Ou seja, aquele que disse que amou Esther, logo no início que nós mencionamos aqui, parece que este amor está declinando. Aqui precisamos lembrar da palavra do apóstolo Paulo, registrada em Atos capítulo 20, verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Muitas vezes nós achamos nossas vidas muito preciosas. E nós somos chamados para servir, para sermos usados por Deus em todas as situações que Ele nos coloca. Somos como uma vela acesa, iluminando aqueles que estão nas trevas. Não podemos ser uma vela, vamos chamar aqui, egoísta, que não quer ser acesa para preservar o seu tamanho. Não, nós temos que a cada dia nos desgastar por amor a Deus. Se nós amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, nós temos que entregar nossas vidas no serviço deste reino de Deus, independente do que pode acontecer conosco. Então, diante do confronto feito pelo tio de Esther, Mordecai, chamando Esther à responsabilidade, lembrando aqui que não te imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Muitas vezes nos colocamos em situações confortáveis. As coisas acontecem em nossa volta e nós não tomamos conhecimento. Mordecai estava atento, estava na porta do palácio, atento a todas as coisas que estavam acontecendo. Estava vigilante. A situação implicava vigilância. Eles estavam exilados. Um inimigo do povo judeu foi colocado num importante cargo. E quando saiu o decreto, ele estava ali atento, e o povo se humilhou perante Deus, e ele contou tudo para Esther e chamou Esther à responsabilidade. Muitas vezes nós pensamos que determinadas situações não nos atingirão. Acontece com o meu irmão, não vai acontecer comigo. Acontece em outro estado, não vai acontecer comigo. Acontece em determinado país, não vai acontecer comigo. Temos que estar vigilantes. Temos que estar em oração. A falta de envolvimento, a falta de discernimento poderá atingir nossas vidas, as vidas de nossos filhos, as vidas de nossos netos, se a gente se omitir. Recai sobre nós pelo menos
duas grandes responsabilidades, como caiu nos ombros de Esther. A primeira responsabilidade que cai sobre nós está registrada em Tiago, capítulo 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Provérbios 3, 25 confirma isso. Não se furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. E ainda Isaías, capítulo 1, verso 17. Aprendei a fazer o bem, atentai à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Nós não podemos nos calar diante das injustiças, porque o nosso Deus é justo. O nosso Deus quer o bem, e o nosso Deus não se omite. E a nossa segunda responsabilidade é de anunciar o Evangelho. Recebemos esta ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos fazer como um atalaia que está na sua torre de vigia. Quando vem o perigo, ele avisa. Só em Cristo há vida. Fora de Cristo, a morte. Por isso nós precisamos anunciar essa boa notícia que Cristo veio a esse mundo, morreu na cruz, se sacrificou na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos justificar e nos trazer reconciliação com Deus. E por último, diante da hesitação, do confronto, agora vem a ação com humildade, com coragem e com fé. Vai, verso 16, vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. As práticas de jejum e oração ainda são necessárias. O jejum é um ato de humildade diante de Deus. É um reconhecimento que sem intervenção divina nada pode ser feito. Está nesses versos a mais forte demonstração de fé, tanto de Esther como de Mordecai. Foi um ato organizado, porque houve o pedido para que todos jejuassem e suplicassem a Deus, a sua soberana vontade, o livramento. Esther também sabe que não pode manipular Deus com jejum. Por isso ela diz: se perecer, pereci. Não é porque nós jejuamos que Deus vai realizar. Deus, Ele é soberano. A intervenção, a vontade é dele. Ele faz quando quiser. O calendário é dele. E foram 3 dias de jejum para todo o povo. Todos deviam participar. E aqui eu quero também chamar vocês a participar, todos, da reunião de oração que nós realizamos aqui nas quartas-feiras. Venham participar, porque a oração faz parte do exercício da nossa fé. E no 3º dia do jejum, Esther foi à presença do rei Assuero. Assuero estendeu o seu cetro de ouro e perguntou para Esther o que ela desejava, e ainda disse mais: eu te entrego, eu te dou a metade do meu reino. Esther então chamou o rei e também Amã para participarem do seu banquete especial. Amã e
E o rei foram nesse banquete, Esther preparou tudinho, e o rei de novo pergunta para Esther: revela o que tu queres, eu te darei até a metade do reino. Esther convida tanto o rei como Amã para o segundo banquete. Amã sai do primeiro banquete feliz, mas insatisfeito, porque Mordecai continuava tendo a mesma conduta. Ele não se dobrava perante Amã, não se inclinava. E isso deixava ele muito insatisfeito. Está escrito: porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-te uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diz ao rei que nela enforquem Mordecai. A maldade de Amã era tão grande que, mesmo com um banquete oferecido por Esther, ele não ficou satisfeito. E só ele que foi convidado de todos os oficiais. Naquela noite, o rei teve insônia. Sabe quando você tem insônia e não consegue dormir à noite? É uma coisa muito ruim, né? Você quer descansar e não consegue. O rei, Assuero, teve insônia. E muitas pessoas, quando têm insônia, o que faz? Vai ler um livro, né? Para ver se consegue, né, pegar o sono. O rei então manda chamar alguém para ler as suas crônicas, as crônicas do rei. E foi lida justamente aquela passagem onde Mordecai tinha denunciado uma conspiração. E o rei pergunta: o que foi feito a este homem? Não foi feito nada. Logo Amã aparece e o rei faz uma pergunta reveladora para Amã: o que fazer ao homem que o rei deseja honrar? O que fazer ao homem que o rei deseja honrar? Por que essa pergunta é reveladora? Porque vai revelar justamente o coração de Amã. Parece que ele é um ególatra, ele queria adoração, porque o que ele pede como se fosse para ele mesmo. E o que ele pede? Está registrado aqui em Esther, capítulo 6, do 7 em diante. Respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-lhe as vestes reais. As vestes reais, parece que ele queria ser rei, né? E que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue as vestes e o cavalo às mãos do mais nobre dos príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a que o rei deseja honrar. Ele pensava que ele seria honrado. Ele pensava que ele iria vestir as vestes reais. Ele pensava que a coroa real ia ser colocada em sua cabeça. E ele seria escoltado como um cavalo por toda a cidade. E sabe o que o rei disse para Amã? Faça tudo isso com Mordecai. E não omitas nenhum dessas coisas que você me falou. Amã faz justamente isso com Mordecai. Veste ele com as roupas reais. Coloca a coroa em sua cabeça. Ele sai montado no cavalo e Amã vai anunciando justamente isso. Assim se faz ao homem a que o rei deseja honrar. Mordecai já tinha preparado uma forca de 22 metros de altura. Aqui, mais alto que isso aqui. Para enforcar Mordecai. E agora ele sai humilhado desta situação. E no dia seguinte acontece o segundo banquete que Esther fez para Assuero e para Amã. E neste banquete Esther revela
quem ela era e quem Amã estava tentando matar. Todo o seu povo. O rei fica furioso e manda enforcar Amã naquela forca de 22 metros que ele fez para Mordecai. E Esther pede misericórdia a Assuero. E Assuero permite que se faça um decreto para que os judeus se defendam de seus inimigos. E esse decreto é feito. E no 13º dia do último mês do calendário judaico, do mês de Adar, chegou a palavra do rei e a sua ordem para executar no dia em que os seus inimigos, os judeus, contavam assenhorar-se deles. Sucedeu ao contrário, pois os judeus é que se assenhoraram daqueles que o odiavam. Esther, capítulo 9, versículo 1. Aconteceu o contrário. O inimigo veio matar e roubar e destruir. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos veio para dar vida e vida abundante. Um dia estava sendo programado 13 de Adar, do calendário judaico, para ser um dia de tristeza, de amargura. Foi transformado em um dia de celebração, onde os judeus celebram hoje o dia de Purim, celebrando a vitória sobre os seus inimigos. Nós temos um inimigo comum, o diabo, nosso adversário. Mas nós temos um Senhor que morreu na cruz e nos libertou. Liberta-se. Quero concluir com algumas considerações. A soberania de Deus sobre as nações do mundo, mais uma vez, é testemunhada na maneira como Deus usou Esther e Mordecai para salvar o povo judeu do extermínio. Na visão reformada, entendemos que Deus estabelece seus propósitos soberanos. Chamamos isso de decretos. Tudo faz parte dos propósitos de Deus. Mesmo quando nós não conseguimos ver a mão de Deus diretamente, Ele está trabalhando. A providência de Deus nunca falha. Ele tem um plano. Ele mesmo trabalha quando nós vemos apenas trevas, crise, situação difícil. Deus está sempre no comando. Precisamos ter fé, coragem e humildade. Depender de Deus sempre. Os inimigos do povo de Deus estão sempre à espreita, esperando uma oportunidade para nos destruir. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Amã simboliza a tentativa do inimigo exterminar o povo de Deus. Não se associem, então, com pessoas que queiram eliminar o povo de Deus. Não podemos também estar alienados. Mordecai estava sempre atento, vigilante. Com informações do decreto, ele pôde interpelar Esther e chamá-la à responsabilidade. O cristão deve estar atento às leis e projetos de lei de seu país.
Esther respondeu à confrontação do seu tio Mordecai com fé e com coragem. Ela decidiu ir até o rei, mesmo sabendo dos riscos. Pediu apenas para Mordecai que todos os judeus da cidadela de Suzã fizessem um jejum de 3 dias. Ela não confiava nas suas próprias forças. Ela não confiou na sua beleza. Ela não confiou na sua formosura. A sua única confiança era em Deus. Esther compreende que, embora a sua ação seja importante, a vitória não vem pelo mérito humano, mas simplesmente pela bondade, misericórdia e graça de Deus. Muitas vezes Deus nos coloca em lugares de influência, não para o nosso próprio benefício, mas para cumprir os seus propósitos. E por isso nós devemos agir com coragem, com fé e com humildade, sabendo que Deus pode nos usar até através de circunstâncias, situações improváveis. Esther poderia ter pensado que sua posição de rainha era apenas uma oportunidade de luxo e de segurança, mas foi o meio pelo qual Deus usaria para salvar o seu povo. Você muitas vezes é colocado, ou melhor, você é colocado, como nós lemos aqui na liturgia, como filho de Deus, como filha de Deus. Você tem esse status. E você também recebeu uma grande responsabilidade de anunciar o Evangelho. Não podemos nos omitir. Celebre as vitórias que Deus tem dado em sua vida. Principalmente a vitória promovida por Cristo na cruz. O dia de profunda tristeza, o dia 13 do mês de Adar, foi marcado pelo decreto de extermínio dos judeus no Império Persa, mas foi transformado no dia da festa do Purim, que comemora a salvação do povo judeu da destruição planejada por Amon. Diariamente, precisamos celebrar a nossa salvação em Cristo, pela intervenção de Deus em nossa história, ao nos amar desde a fundação do mundo e enviar o seu Filho para nos salvar e sacrificar-se na cruz. Resumindo tudo, Deus governa todas as circunstâncias da nossa vida. Devemos viver em confiança na soberania de Deus. Às vezes Deus nos coloca em situações difíceis para que nós possamos ser usados como seus instrumentos. Mesmo quando enfrentamos dificuldades e ameaças, Ele nos chama para agir de 3 maneiras: com humildade, com coragem e com fé. Devemos depender de Deus em tudo. Maldito o homem que confia nele próprio. Nossa confiança tem que estar em Deus. Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa rocha. A ação de Esther foi acompanhada de jejum. Assim também, como igreja, devemos buscar a Deus em oração e em dependência. Não devemos confiar em nossas próprias forças ou sabedoria humana, mas devemos reconhecer que qualquer vitória vem em nome do Senhor. Amém? Feche os olhos. Pai eterno, o Senhor governa tudo e todos. O Senhor é soberano. E o Senhor conhece cada vida aqui presente. O Senhor conhece nossos corações.
O Senhor conhece nossas aflições, nossas hesitações. E o Senhor nos confronta, Pai. Com a tua palavra. A tua palavra que é viva e que é uma espada eficaz, que nos instrui, nos orienta e que nos aponta para o alvo. Que nós possamos, Senhor, ser usados como teus instrumentos na tua obra, dependendo sempre do Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda a termos a cada dia humildade, coragem e fé. Em nome de Jesus.